Entender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A posse de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal deve acontecer no próximo dia 16, bem antes do que havia sinalizado o próprio Luiz Fux, presidente da Corte. Porque ontem o Fux afirmou que ficou muito contente com a aprovação do André Mendonça pelo Senado, porque ele conhece o André Mendonça, conhece o trabalho do André Mendonça na área jurídica, conhece os princípios do André Mendonça e, disse o Fux, será muito bom para o Supremo ter o André Mendonça como ministro. Mas ele chegou a dizer que tinha uma expectativa tão boa que queria marcar o quanto antes. Ainda falou assim, espero marcar ainda para este ano. Porque aquilo é uma solenidade, há convites, né? Você convida autoridades, familiares, é preciso ter uma data, é preciso que os outros ministros gostem da data. Não, estarei por aqui para que todos prestigiem. Não é uma questão apenas de educação, mas de um prestígio para quem está chegando, ser recebido por todos os outros ministros. Então, por isso, geralmente se demora, depois da confirmação do Senado, depois que o Senado aprova o nome indicado pelo presidente da República, muitas vezes há uma demora. Mas será, sim, antes do fim do ano, será no próximo dia 16, segundo Luiz Fux. Mas o interessante é a fantasia que tomou conta, que foi e tem sido predominante no debate, que deveria ser sério, adulto, a respeito da chegada de André Mendonça ao Supremo. O Paulo Francis costumava reclamar da chegada dos godos e visigodos. Mas o problema não são os godos e visigodos. Pelo contrário, o problema são os jacobinos e aqueles que os jacobinos usam como massa de manobra, né? Os filistinos, que, aliás, se tornaram majoritários nas redações, na academia, se tornaram majoritários. E viraram, obviamente não percebem, aquilo que antigamente, na época do Partidão, quando o Partidão era chamado de Partidão, eram chamados companheiros de viagem, companheiros de estrada, né? Muitas vezes aliados que não tinham exata ideia do que estavam dizendo, do que estavam defendendo, mas eram companheiros de viagens, né? Úteis. E hoje são os filistinos, aqueles que aparentemente dominam determinado assunto, determinada área de conhecimento, não dominam, mas usam um conjunto de sentenças que são repetidas à náusea. E o mais importante para os filistinos, palavras e sentenças que soam bem aos ouvidos dos jacobinos, e com isso eles, filistinos, se sentem aceitos naquela comunidade. Isso no jornalismo se tornou uma praga, né? Então o sujeito começa a dizer coisas, não é que ele não acredita, ele nem entende exatamente, mas ele sabe que aquela frase que virou um mantra e, se repetida, isso abrirá portas, inclusive na ascensão profissional. É muito triste. Aliás, essa tem sido uma das denúncias dos jornalistas independentes nos Estados Unidos a respeito dos jornalistas que trabalham nas grandes corporações de mídia e que se tornaram esses companheiros de estrada, inocentes úteis dos jacobinos nas redações e nas academias. E saem dizendo coisas tolas
sem qualquer fundamento conceitual, teórico, histórico, mas saem dizendo porque imaginam é o que a turma quer ouvir, é o que agradará aos ouvidos dos jacobinos, que hoje têm a primazia do discurso predominante na mídia, na imprensa e em boa parte da academia. Então, as reações são fantasiosas e infantis. Por exemplo, André Mendonça disse, depois, já aceito, já aprovado, disse que era um salto para os evangélicos, etc. E alguém pega a frase e cola em cima uma definição bem infanto-juvenil, né? O fim do Estado laico. Que bobagem. Que tolice. Primeiro que André Mendonça não vai desembarcar no Supremo dizendo a partir de agora vamos nessa direção. A partir de agora teremos como parâmetro ético, moral, jurídico, filosófico este pensamento. Esta linha de pensamento aqui, ó. Nada disso. Ele será um voto. E claramente, quando disse que votará de acordo com a Constituição, André Mendonça está se referindo àquilo que é objetivo na Constituição. O que é subjetivo e passível de interpretação e que gera com tanta frequência 6-5, 7-4, 8-3 nas votações, ou seja, a divergência a respeito do que diz a Constituição, é porque a Constituição brasileira é um grande texto e um texto enorme e que tenta abraçar todas as coisas, tenta estabelecer princípios para todas as coisas e nisso falha miseravelmente. É por isso que direitos sociais previstos na Constituição não estão em vigor. Esses direitos previstos não chegam à vida das pessoas. Estão lá, emoldurados em gabinetes, grifados por quem tem a versão impressa da Constituição, mas não chegam à vida das pessoas. Direitos com os quais a Constituição acena para os pobres e que não chegam aos pobres. Mas não é só isso. Ela, de tão grande, e ao tentar entrar em assuntos que dependem muito mais de legislação ordinária, da própria dinâmica da sociedade, os rumos que a sociedade toma, as rupturas culturais, as rupturas econômicas. A Constituição não pode prever tudo. Por que a Constituição dos Estados Unidos ainda é a mesma, redigida que foi ainda no século XVIII? Porque são 7 princípios. E aqueles princípios atemporais. As mudanças que ocorrem na sociedade não apagam aqueles princípios. E há as emendas. Cerca de 3 dezenas. Um pouco menos. 27, 28 emendas. Porque teve uma recente. E aí, como é uma Constituição de princípios, ela dura. E, inclusive, permite aquele debate
entre os juízes da Corte Suprema nos Estados Unidos, que dizem: o que vale é o espírito que estava na elaboração da Constituição. O espírito dos 7 princípios não é obsoleto, não desapareceu. E é isso que nós devemos ter como parâmetro nos julgamentos da Suprema Corte. Aqueles princípios são atemporais e, portanto, continuam valendo. E o que moveu os constituintes a escreverem aqueles princípios deve continuar movendo a Suprema Corte. A parte majoritária da Suprema Corte pensa assim, mas há um grupo que acha que não, que embora os 7 princípios devam continuar sendo a Constituição dos Estados Unidos, não há por que reivindicar uma nova Constituição, ainda bem, porque uma nova Constituição hoje nos Estados Unidos seria um desastre, porque jamais eles conseguiriam repetir aquela concisão e o espírito daqueles princípios. Mas há aqueles que dizem que, embora os princípios sigam valendo, os 7 artigos e as poucas dezenas de emendas devem ser interpretadas de acordo com o tempo, com as mudanças sociais. Faz todo sentido esse debate lá. Mas, como tudo que tem sido predominante no debate intelectual, jurídico, político nos Estados Unidos, o Brasil copiou. E chegou a discussão doutrinária no mundo jurídico, e particularmente entre alguns que hoje ocupam cadeiras na Suprema Corte, a ideia dessa interpretação viva, mas que, na verdade, é apenas uso da subjetividade do texto da Constituição brasileira para tentar impor uma visão ideológica. Mas quando o Barroso resolve interpretar livremente, quase como alguém que usa de licença poética, o texto constitucional, e decide de acordo com suas convicções pessoais e não de acordo com o texto constitucional, os jacobinos gostam, aplaudem, porque compartilham com Barroso as mesmas ideias. Pelo menos em alguns campos, discordaram veementemente do Barroso quando ele, até certo ponto, depois ele deixou a luta, mas até ao ponto em que Barroso era um defensor da Lava Jato, da ideia de força-tarefa e dos resultados da Lava Jato, ele apanhou dos jacobinos, neo-jacobinos, né? Porque derivam tanto quanto dos jacobinos de 1789, mas também derivam dos camaradas de Frankfurt, da escola de Frankfurt. Fazem uma salada. E tem, de certa forma, o mesmo fanatismo que moveu os jacobinos originais. Mas também tem a mesma convicção de guerra cultural desenvolvida pela escola de Frankfurt. Aliás, essa expressão,
guerra cultural, que em alemão é uma expressão só, uma palavra só, e que soa com muita força, e que deriva, na verdade, de embates religiosos entre protestantes e católicos nos séculos 16 e 17. E, naturalmente, é na Alemanha que a ideia de guerra cultural ganha novos ares e novos conceitos com a escola de Frankfurt, Adorno, Marcuse. E esses jacobinos de hoje são filhotes, tanto dos jacobinos originais, de memorável ignorância, e dos intelectuais de Frankfurt, embora apenas da periferia da superfície, e no caso de Marcuse, do pior momento da sua obra, e exatamente a obra derradeira de Marcuse. Então, esse pessoal se move com a ideia de guerra cultural. E quando o Barroso interpreta um texto constitucional de maneira enviesada, ideologicamente enviesada, os jacobinos aplaudem. Eles não são muitos, mas aí eles contam com uma grande tropa de filistinos espalhados por redações e academias e que saem repetindo as palavras de ordem da minoria jacobina. Então, a palavra de ordem ontem, inclusive é interessante notar, o pragmático e o fanático, embora muitas vezes com convergências políticas, mas a visão diferente, a visão realista e a visão fanatizada, né? Idealizada. Então nós vimos, por exemplo, gente que na simplificação das divisões, esquerda, direita, conceitos que não fazem mais sentido, fizeram até o início do século XX, mas gente rotulada como a esquerda, gente rotulada como a direita, trabalharam pela aprovação do André Mendonça. Inclusive, de maneira pragmática, por exemplo, o Lula mandou um recado para o PT. Nada de campanha contra. Votem, mas nada de campanha contra. E houve até plena liberdade, por exemplo, para Benedita da Silva, que é cristã, fazer campanha. Ela é deputada, mas fez campanha junto a senadores, rotulados como de esquerda, para que aprovassem André Mendonça. Mas os jacobinos nunca seguem essa linha pragmática, racional. E saíram dizendo, então, o fim do Estado laico. Que bobagem, né? Primeiro que ainda que fosse esse o desejo de André Mendonça, ele é um e não vai chegar lá determinando as novas diretrizes do Supremo. Segundo, aquilo que dissemos ontem, o que é Estado laico? Os laicos e os leigos eram, quando essa terminologia é usada no mundo cristão, né? Porque ela obviamente se espalha para outras religiões, mas os laicos e os leigos eram cristãos quando o conceito foi firmado e simplesmente não aceitavam que o Estado, numa associação com o clero, determinasse a religião das pessoas, dos súditos. Estamos falando de reinos. Eles reivindicavam, os protestantes,
calvinistas, batistas, luteranos. Isso, no caso dos luteranos e de calvinistas, já no século XVI e posteriormente no século seguinte, no século XVII, isso ganha força com os presbiterianos. E no século XVIII, com os movimentos que nascem ali da igreja anglicana, inclusive o movimento metodista, né, do Wesley, eles reivindicavam a liberdade. O Estado não pode impor às pessoas uma religião oficial. O filósofo, esse é filósofo. Esse não era o sujeito que formou em filosofia e sai dizendo que é filósofo. Assina artigo como filósofo. Diz, eu sou filósofo. Como é filósofo? Formou em filosofia. Pelo amor de Deus, seria como um especialista em Kant se declarar filósofo, não por causa do seu conhecimento, da sua obra, do seu pensamento, mas porque é um especialista em Kant. Isso não faz dele Kant. Um especialista em Napoleão não é Napoleão. Ele é um especialista em Napoleão. Ele, obviamente, está longe de ser Napoleão. E um filósofo de verdade, Kierkegaard, era cristão, um grande pensador, filósofo de verdade. Por exemplo, lutou contra a imposição de uma religião oficial na Dinamarca. Isso, 3 séculos antes do Kierkegaard, já era uma luta da Reforma Protestante. O Estado laico não é o Estado ateu, mas é o Estado em que há liberdade para que as pessoas professem sua fé, que não tem de ser a fé do rei, do presidente, do imperador, do monarca. É a sua fé. Isso é Estado laico. Não significa jogar pela janela a história cultural daquele povo. Não significa jogar pela janela. O Estado laico não é isso. A tradição, a formação, inclusive religiosa, os princípios que foram desenvolvidos a partir, inclusive, das tradições e concepções e conceitos religiosos. Não é isso. É simplesmente não haver a religião do Estado, ou seja, a religião que o Estado impõe aos súditos ou aos cidadãos, no caso da República. É isso apenas. Não pode o Estado determinar qual será a fé das pessoas. Que rito, que tipo de reunião, que tipo de organização. Essa foi uma bandeira da Reforma Protestante e que prevaleceu. Ocorre que a revolução tão homenageada, cantada, em prosa, em verso, com música, e que recebe loas dos jacobinos modernos e dos assustados filistinos que não sabem o que estão repetindo. Aquela revolução de 1789, ela é a rigor a revolução burguesa, qualquer que seja o ponto de vista. Se você olhar Karl Marx, Marx olhava para a Revolução Francesa como a revolução da burguesia contra a nobreza. Proudhon, que brigou tanto com Marx, inclusive chegou a escrever A Filosofia da Miséria, uma referência às ideias
do socialismo alemão e particularmente do marxismo, e a resposta de Marx veio em forma de livro com o título A Filosofia, a Miséria da Filosofia. O de Proudhon, A Filosofia da Miséria, e o de Marx, A Miséria da Filosofia. Foi a resposta do Marx. Proudhon também, que não era um Bakunin, não era um anarquista puro, mas era muito próximo da ideia do anarquismo, olhou para a Revolução Francesa como revolução burguesa. Max Weber, o mais genial dos autores de obras sociológicas, olhava para a Revolução de 1789 como revolução burguesa. Napoleão Bonaparte, aquele que interrompeu o terror dos jacobinos, que estabilizou a França e que, falando em nome da República, restaurou um tipo de monarquia, inclusive dinástica, colocando seus irmãos como reis e vice-reis nas partes conquistadas da Europa, e que se autocoroou, tomando do Papa ali a coroa e se autocoroou, porque na época era comum que o Papa, ao coroar alguém, estivesse ali dizendo que ele recebia de Roma, ainda não havia o Vaticano, de Roma, a autorização para a coroação. Napoleão toma a coroa do Papa e se autocoroa. Ou seja, ele restaura um tipo de monarquia, mas falando em nome de uma revolução republicana. Ele sabia que o que aconteceu em 1789 era a Revolução Burguesa. Ou seja, enriquecida, a burguesia resolveu derrubar a nobreza. Não queremos só poder econômico, porque o poder econômico precisa do poder político. E aí não foi difícil convencer centenas de milhares de que a fonte de seus problemas era a monarquia. Um período frágil, moralmente muito fraco, da monarquia francesa. Corrupta, perdida em meio a luxos, e foi facilmente derrubada. Mas era a Revolução Burguesa. E como a nobreza era aliada do clero, os burgueses financiaram livros, palestras, pensadores que atacassem o clero. Porque o clero era grande parte da coluna de sustentação da monarquia. Então a Revolução Burguesa precisava atacar o clero, porque o clero sustentava em boa parte a nobreza. Essa visão está presente em Hegel, está presente em Marx, tanto que Hegel imaginou que a Revolução Francesa seria o desfecho da história. Depois concluiu que não, aí achou que era Napoleão o fim da história. Depois viu que não era e achou finalmente já pessimista, né? Quase cético na ideia da dialética que desembocaria no fim da história, que o fim da história era o poder político-militar da Prússia. Ele sabia que era uma revolução burguesa. Marx trata aquilo o tempo todo como revolução burguesa. Porque os operários, como aconteceu na Espanha, naquele breve período de república, já no século XX, início dos anos 30 do século XX, um ataque irracional, sanguinário, contra padres, freiras, pastores. Era o jacobinismo manipulado pela KGB de Stalin. Tanto que os anarquistas e os trotskistas se levantaram contra aquele movimento coordenado pelo stalinismo. E aquilo levou os operários, inclusive, a se afastarem, porque eles não concordavam com aqueles massacres. Isso ocorreu também na França.
E depois o terror se voltou contra os terroristas. Aqueles que alegremente levavam pessoas para a guilhotina foram guilhotinados. E isso ocorrerá com os jacobinos modernos, né? Eles não sabem que estão apenas passando uma mão de tinta na antessala da grande tribulação. Então parem com essa bobagem de o Estado laico está em perigo. Que bobagem, que infantilidade. E há aqueles que disseram: André Mendonça é a favor da Lava Jato. Aliás, muitos votos contrários no Senado foram resultado dessa visão. Porque, obviamente, a Lava Jato é a mais antipatizada dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Isso provocou votos contrários. E também no Supremo há aqueles que esperam que André Mendonça não levante lá bandeiras que os detratores chamam de lavajatistas, usando essa expressão, obviamente, com cunho pejorativo, inclusive jornalistas, né, que têm pesadelos com a Lava Jato e que falam em lavajatismo. Ora, se ele lá chegar e se defrontar, porque não há nenhum sinal de que ocorrerá isso, mas pode acontecer em algum momento, de voltar ao Supremo a questão da possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ele vai dar o voto dele. Só. Não será o Marco Aurélio, será ele. Os outros poderão defender o que defenderam antes, ou mudar, como já mudaram, o caso do Gilmar. Era a favor, ficou contra, era contra, ficou a favor, ficou contra. A possibilidade de prisão, depois de condenação em segunda instância. Mas já pintam como algo terrível. De novo, digitadores filistinos tentando mostrar intimidade com aquilo que apenas ouviram, mas que precisam repetir para que sejam bem aceitos, bem-vindos e que as portas sejam abertas em redações, em estúdios, em cátedras. É preciso repetir, porque é o discurso que prevalece. Mas é preciso honestidade, sempre, e independência. Libertem-se. Libertem-se. A honestidade é primordial em qualquer atividade. Imagine, então, entre aqueles que lidam com a informação e com o conhecimento nas redações e nas academias. Ronald. Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura aqui do Acontece já fica à sua disposição lá no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, o site da RB lotado de informações minuto a minuto para você. Também nos principais agregadores de podcast. É o Entendendo a Notícia. Acesse lá. Rede Bandeirantes de Rádio.